Fossetti, sou assistente administrativo, estudante de letras, tenho 50 anos e sou torcedor do Clube Atlético Mineiro, o Galo. Bem, eu sou tipo uma ovelha alvinegra da família. Meus pais, a minha mãe é cruzeirense, meu pai é americano, meus irmãos são americanos, eu tenho 2 irmãos, minha irmã é cruzeirense. E como é que eu fui torcer para o Galo? É que meu tio, desde que eu era criança, era vizinho nosso, ele tocava um long play com os hinos do Galo. Quando eu ouvia, eu saía lá de casa correndo, ia lá atrás da vitrola lá que ele tocava e ficava ouvindo o hino do Galo, sabe? Eu ficava maravilhado, foi uma coisa assim que ele viu que eu gostava tanto do Atlético e começou a me levar ao campo. Então eu vou ao Mineirão desde os 4 anos de idade e por livre e espontânea vontade, assim. Ele me levava, meus pais deixaram, graças a Deus, né? E desde os 4 anos ir ao Mineirão é o maior lazer que eu tenho. Ó, eu sou sócio, torcedor, né? Tenho o Galo na veia prata. Eu vou em quase todos os jogos, né? E cerca de 90% dos jogos eu vou. E para fora ainda não fui, né? Foi uma vez só em Ipatinga, mas gostaria de sair um pouquinho mais para acompanhar o Galo fora. Mas 90% dos jogos eu vou e compareço aos jogos. Bem, a torcida do Atlético sempre foi a mesma, sempre foi apaixonada e ela não está mais apaixonada agora do que antes. Ela sempre teve um amor incondicional ao Atlético e ela era um diferencial. Só que a diferença agora é que a torcida do Atlético tinha orgulho de si mesma. Hoje ela tem orgulho de si mesma e do time também, porque ao contrário de alguns times que não souberam lidar com essa nova realidade de seriedade, né, na sua gestão, o Atlético melhorou a sua gestão, administrativamente saneou as suas dívidas, se reestruturou, né? Hoje o Atlético tem o melhor CT do Brasil, é um dos melhores CTs do mundo, né? E antes da vinda do Ronaldinho, eu já tinha certeza que o Atlético ia partir para uma nova fase, com títulos, sempre brigando lá em cima. E o Ronaldinho vindo para o Atlético parece que acelerou um pouco mais esse processo, né? Então, o Atlético é uma referência em termos de administração e eu acho que ele nunca deve perder nesse movimento de elitização do futebol as suas raízes, porque o Atlético sempre foi um time de raízes populares, de raízes do povão mesmo, da massa, né? Então, mesmo quando tiver um novo estádio que está para sair, deve adotar uma política, uma filosofia de privilegiar também as camadas mais populares da população, que é a essência do Galo, é a essência da torcida do Atlético, é o povão, né? Lógico que há todas as camadas, mas a característica da torcida do Galo é essa, é o time do povão mesmo. Nossa, não pode deixar de falar que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é o nosso rival, né? É o nosso rival porque parece que um depende do outro, né? É o nosso rival porque as forças, em termos de time, de clube, de grandeza, se equivalem, né? Então a gente não pode deixar de falar que o Cruzeiro é o nosso rival. Embora ultimamente a gente tenha levado vantagem nos últimos jogos, mas é isso mesmo. São fases que do outro lado melhora para o lado de lá, eles costumam ganhar alguns jogos, nós costumamos ganhar outros jogos, mas faz parte da rivalidade, que é muito gostosa. Eu tenho irmãos, irmã é cruzeirense, minha mãe é cruzeirense, e a gente posa cara, meus filhos são cruzeirenses,
né? Eu tenho 2 filhos, minha esposa é cruzeirense, também sou ovelha alvinegra da família, mas eu tento assim deixar o clima bem gostoso de rivalidade, a gente discute e tal, mas tudo em prol de brincadeira e tal, e a gente nunca deixa essas coisas extrapolar e perder amizades por causa disso, né? Sem dúvida nenhuma, José Reinaldo de Lima. Eu ia ao Mineirão, quando eu via o Reinaldo jogar, era algo imprevisível, você não conseguia saber o que o Reinaldo ia fazer. Então eu acompanhei todo esse processo, quando ele começou a carreira, e teve um jogo inesquecível para mim, que foi em 76, final do Campeonato Mineiro, Mineirão lotado, e a torcida do Atlético, maioria, e o Reinaldo acabou com o jogo, né? Então, para mim foi inesquecível isso, e Reinaldo realmente merecia mais títulos pelo tanto que ele fez no Atlético, né? Então, sem dúvida, é Reinaldo. Um gol inesquecível não é um gol, né? Eu estava lá no dia Atlético e Tijuana. Aquela defesa do Vitor, eu estava do lado assim do gol, assim, na arquibancada da Pitangui, eu estava na reta do pênalti, assim, do lado, e todo mundo falando, gente ajoelhando, gente não queria nem ver. Na hora do pênalti, eu falei, calma pessoal, é só um jogo. Eu já tinha entregado, eu vou falar a verdade, eu não tinha fé que o Vitor ia pegar não, mas o cara do meu lado falou, o Vitor vai pegar, o Vitor vai pegar, e falou umas 5 vezes assim. Eu falei, nossa, esse cara tem fé mesmo, esse cara tem fé. Aí tal, e bate, aí o Vitor rebate com aquela canhotinha dele, a bola vem na minha reta assim, ó. Lógico que ela foi para baixo, mas na minha direção assim, a bola que ele rebateu. Nossa, aquele ali foi mais do que um gol, foi um divisor de águas na história do Atlético, porque aquele time que era tido como aquele que morria na praia, que chegou em 14 semifinais do Campeonato Brasileiro, né? E sempre chegava e não conquistava os títulos, mesmo tendo times maravilhosos, né? E tal. Aquele time se tornou um time vencedor. E foi aquele pênalti, aquela defesa do Vitor, o divisor de águas de toda a história do Atlético. Eu tive até que... O pessoal ficou preocupado comigo, porque eu perdi o fôlego, eu fiquei umas meia hora assim, sentado depois do jogo, e tentando puxar o ar. Eu falo, Nelton, pega um copo d'água aí pra ele e tal. Foi super emocionante, mas esse foi o gol inesquecível, que não foi gol. Foi com a bola rolando ou foi na disputa por pênaltis? Foi com a bola rolando, foi no final aproximadamente uns 45 minutos do segundo tempo. O cara do Tijuana deu um bicudão na bola, a bola veio cair lá na área. Aí o Léo Silva, na hora de cortar, ele viu só a bola, não sabia que vinha um cara por trás. Aí na hora de cortar a bola, o cara chegou pulando. Aí ele não atingiu a bola, atingiu o cara, mesmo sem querer, eu acho que foi pênalti mesmo. Então foi no finalzinho do jogo. Aquele gol ali ia sair, se fosse gol, acabava o jogo. O juiz estava pronto para bater o pênalti, o Tijuana enrolou ainda para poder bater. O Riascos estava fazendo, eu acho que a melhor partida da vida dele. Ele jogou demais naquele jogo, ele já tinha jogado demais lá no México, mas ele estava jogando demais, ele estava dando uma trabalheira para o time do Atlético, como todo o time de Tijuana, né? Então, o Tijuana começou a enrolar para poder bater o pênalti e acabar o jogo, né? Eles começaram a fazer cera na hora de bater o pênalti e tal, pá. E na hora que ele bateu no meio. Ele fez tudo que não podia ser feito. Bateu não tão forte, bateu a meia altura e no meio do gol. O Vitor se apercebeu disso, deve ter estudado, né? Porque ele é um profissional muito sério.
E não foi só esse pênalti que ele defendeu na Libertadores, ele defendeu outros pênaltis na final, na semifinal. Então ele tinha os dados dos batedores de pênaltis, ele recebia essas informações. Então, com certeza, ele devia saber que ele podia bater daquela forma. Então ele bateu ele já caindo, já levantou a perna esquerda, aquela canhotinha santa, né, do São Vítor, né? Ele rebateu a bola e foi realmente inesquecível. O jogo acabou ali, foi maravilhoso, assim, foi como se tivesse... Porque o Atlético não merecia. A gente, como o Calil falou, né, a gente não estava preparado para sair daquela maneira ali. Não estava, porque o Atlético fez uma primeira fase assim, esplendorosa, primorosa, né? Acabou em primeiro lugar, encantando e tal, jogando muito bem, né? Então ninguém contava sair assim prematuramente da Libertadores. Nó, cara, Vitor, Nelinho foi lateralzaço. Luizinho, né? Não pode deixar de falar do Luizinho, Léo Silva, Cinco Neg, que foi o uruguaio de raça, né? Que combinou com a raça atleticana. Gilberto Silva, Cerezo, Ronaldinho, vamos ver aqui. Aí eu escalaria 3 no ataque, né? Que é o Reinaldo, o Tardelli e o Éder. Nossa, deixei de fora o Dario. Não é possível, o Dario pode entrar também no segundo tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sei que no top 5 é a Libertadores. Que a Libertadores veio uma hora que a gente nem esperava. A gente estava esperando, vamos ganhar uma Copa do Brasil, vamos ganhar uma, né? Ou brasileiro e tal, mas Libertadores a gente sabe que está acima do brasileiro, está acima da Copa do Brasil. Então, veio na hora que a gente pensava que ia conquistar daqui a uns anos, e ela veio já de uma vez. Então, a Libertadores foi tudo. Nesses anos e anos eu vi várias brigas, várias, e assim, que eu presenciei, que eu fiquei até assim, triste, né? Foram as brigas com o Flamengo, né? Aquela semifinal de 87 no Mineirão. Lógico, o atleticano ressentido por tudo que havia acontecido, né? A roubalheira toda, que o Atlético foi vítima e tal, no começo dos anos 80, né? Tanto na final do Brasileiro quanto na Libertadores, né? Mas em 87 eu fiquei sabendo que muita gente o que eu presenciei, né? Eu sei que a torcida atlética apanha direto lá fora e tal, mas o que eu presenciei foi a torcida do Flamengo sendo acuada, e a gente não, né? Eu jamais faria isso, mas eu vibrando com isso, eu me arrependo por isso. Vibrar por alguém jogar foguete na torcida adversária, né? Então eu vibrei assim, porque estavam jogando foguete na torcida do Flamengo, né? E aí depois acabou que os torcedores do Flamengo começaram a subir os alambrados, que eles estavam isolados, né, para as cadeiras onde estava a torcida do Atlético, fugindo daquilo ali, né? Então, lógico, várias brigas me marcaram, mas essa que doeu mais porque eu vibrei com aquilo. Uma coisa que está fora da minha natureza. Depois eu pensei bastante, não é assim, né? Não é assim, vibrar com a violência, né? Então, a partir daí também eu comecei a tomar outras atitudes, outra postura na hora de torcer. Eu vou, ali é um lazer, ali é o ser humano em primeiro lugar, né? Ali é respeitar, respeito, é o esporte. O esporte surgiu para unir as pessoas, não é para que a gente destrua um ao outro, né? Então o esporte é o contrário, é confraternização, é tudo, né? Entre nós e com a torcida adversária também, né? Eu tenho esse ideal de quem sabe um dia, né,
já no Rio Grande do Sul já estão fazendo essa experiência da torcida mista, né? Então, quem sabe um dia aqui se faça isso também, a torcida mista, para que a torcida venha, né? No lugar, é lógico que a organizada tem a sua coreografia, tem a sua coisa, então fica organizada e tal, mas tem uma parte da torcida mista, onde as pessoas também se respeitem, comecem a respeitar as diferenças, né? Pode começar isso no futebol para se estender para as outras áreas, né, da sociedade, então eu acho que é isso. Claro, desde os 4 anos de idade. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com a alegria das vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte, vingador, vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal, honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, 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 com toda a nossa raça para vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça para vencer. Clube Atlético Mineiro, galo forte, vingador. Galo! Olha, eu já não estava muito ligado na seleção brasileira, não. Tá? Eu torci para a seleção brasileira, mais pelo fato dos jogadores do Galo, né? O Vitor e o Bernard estarem lá, né? Mas foi um reflexo de todo um sistema errado aqui no Brasil. Formação de jogadores, desde a base, quanto à organização mesmo do futebol, né? Então, a Copa do Mundo, culminou naquele 7-1 da seleção brasileira, não foi novidade nenhuma, né? Ia acontecer mesmo. Eu não esperava aquela goleada de 7-1, mas não esperava o Brasil ser campeão mesmo, né? Agora, em termos de organização, a Copa foi razoavelmente bem, até lá fora eles elogiaram a organização da Copa do Mundo, né? Uma Copa bem organizada com um time fraco, foi assim o Brasil, né? A seleção brasileira. Mas o que eu esperava, que tivesse que enxergasse alguma coisa boa, né? Os estádios que são modernos e tudo, os estádios ficaram na mão das empreiteiras, das próprias empreiteiras que construíram os estádios, que não estão nem aí para o povo, né? Para mim o futebol é um bem comum, né? É algo para a população, né? Então ficou na mão dessas empresas, né? Que visam apenas o lucro a qualquer custo, né? Até os clubes entraram em desvantagem com isso aí, né? O Mineirão é uma prova disso, né? O Mineirão tende a ser um elefante branco, porque o Atlético está partindo para o seu próprio estádio. Se o Atlético tiver o seu próprio estádio, o Cruzeiro também vai fazer o seu, porque as condições da empresa Minas Arena são péssimas, né? São péssimas. Eu vi uma entrevista do Daniel falando que para pisar no Mineirão ele tem que pagar R$600 mil. Né? Por isso que ele joga no Independência, que não atende nem 10% da torcida que iria ao campo, né, do Atlético. Mas é isso mesmo, né? A elitização do futebol. Então eu espero que o Atlético, novamente falo que eu espero que o Atlético não entre nessa barca furada aí de elitização, porque o povão que faz o esporte, o futebol ficar com esse calor humano, com essa torcida, né? Com essa animação toda, então, e não os torcedores
a gente criticou muito, né, o perfil dos torcedores que foram à Copa do Mundo, né? Aquele torcedor que canta eu sou brasileiro, não tinha repertório, não tinha nada, né? Então, nós queremos a massa mesmo, a representatividade da população. Todos, sem preconceito também com os que têm dinheiro, né, tal, mas que todas as classes sociais tenham acesso ao futebol, né? Que o pobre não seja excluído, que se adote uma política semelhante que tem na Alemanha, né? Eu faço parte de uma torcida organizada e eu sou da Atleticanos de Cristo e a gente já trabalha muito em conjunto com a torcida do Movimento 105 Minutos, né, do Atlético. E é lógico que tem-se uma ideia de que as torcidas organizadas são causadores da violência no futebol e tal. Aí realmente a gente vê muitos casos que tem esse problema de violência, mas particularmente a torcida do Atlético isso tem acabado muito. A própria da Loucura, né, que é a maior torcida organizada do Atlético, tem feito uma seleção, assim, uma filtragem na sua torcida. Quem se comporta mal está sendo afastado, né? E tem surgido no Atlético, o Atlético tem acontecido algo interessante na torcida organizada, nas torcidas organizadas. Elas não são grandes torcidas, mas são um número suficiente de torcidas organizadas que estão unidas e trabalhando em equipe, estão trabalhando em cooperação, né? Então, isso tem sido interessante para mostrar que é torcida organizada, né? O que eu acho que tinha antes era muita desorganização. E agora não, as torcidas estão cooperando, estão trabalhando juntas, né? O calor da torcida organizada é diferente, né? Lógico que o torcedor comum, que não é ligado à torcida organizada, também tem o seu valor e tal, mas ambos são parte do show, são parte do meio, né?